Shalom, tudo bem? Se acomoda aí na poltrona, no sofá. Nesse vídeo, esse é o vídeo um dos vídeos mais importantes que eu vou fazer aqui no YouTube. Porque como eu disse para vocês, o suporte tá balançando aqui, né? Como eu disse para vocês, nem tudo pode ser dito no YouTube. E esse vídeo vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre algo que não é do Antigo Testamento. Eu também não vou falar do chamado Novo Testamento, não. Mas tem a ver. Então é um vídeo talvez mais difícil para mim, é esse aqui. Por quê? É a hora de eu me expor um pouco mais. Aqui tem 600 e tantos inscritos. E duas ou três inscritos me perguntaram sobre Yeshua. E eu não vou falar... eu vou usar o nome Yeshua, tá? Eu vou usar o nome Yeshua. Todo mundo sabe que sou judeu, caraíta, sou praticante da Torá, tá? E eu só acredito na Torá mesmo, no Antigo Testamento. Por isso que o meu canal só se fala do Antigo Testamento. Então é a primeira vez que eu vou expor uma partícula do que eu vejo. O meu objetivo não é criticar. Não é criticar. Até porque eu não estou no YouTube. Eu não tenho nem como. Mesmo que eu critique fora do YouTube, no YouTube não vou fazer. É algo assim histórico, que todo mundo pode pesquisar, todo mundo sabe disso, mas eu vou expor, porque eu vou fazer uma leitura e vou colocar qual é o ponto de vista. Durante a minha leitura você já vai perceber. Vamos lá. A reunião que mudou o mundo. A reunião que mudou o mundo. O Concílio de Nicéia. Não desliga o vídeo, não. Eu já sei. Não, tenha calma. Eu vou fazer uma leitura relativamente rápida para você entender qual é o posicionamento. O Concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos. Presta atenção. Concílio de bispos cristãos reunidos na cidade de Nicéia, da Bitínia, atual Iznik, província da Bursa, na Turquia. Lá onde teve terremoto agora. Puxa. Então, a primeira coisa, o concílio de Nicéia foi um concílio de bispos cristãos. Então eles já eram cristãos. São questão de lógica. Eles eram cristãos. Constantino convocou os bispos cristãos para o concílio. Muita gente acha que o cristianismo nasceu ali no concílio. Não nasceu no concílio. Foram chamados bispos que já eram cristãos. Só que cada um tinha uma ideia diferente. Cada um tinha uma ideia diferente. Porque eram bispos de várias cidades diferentes. Várias. 318. 318 bispos. Mas esse concílio não era para discutir sobre cada um dos pontos dos 318 bispos. Não era para isso. Eles foram chamados para decidir uma questão, algumas. Mas tinha uma principal que estava causando um problema nas igrejas da época. Então tinha que realmente fazer um concílio para resolver como é que ia ficar. Então, tudo bem. Esse concílio foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja, porque não havia consenso. Não havia consenso. Por que não havia consenso? Porque chegava uma hipótese. Chegava um missionário em uma região. Ele pregava uma coisa, mas ele tinha um jeito dele de pregar, ele tinha a forma de colocar as palavras dele. É um pelo aqui, ó. Toda vez que eu estou falando, eu só me lembro quando eu estou filmando. Aí, quando eu estou falando, está vibrando e dá agonia no nariz.
Então chegava um... Aqui eu falo essas coisas, fica à vontade com vocês ficam à vontade comigo. Chegava um missionário, por exemplo, em uma região, mas ele tinha um modo de falar, um modo de se comportar. Ele tinha o comportamento dele. Percebeu? Tinha um jeito dele de ser. E tinha um jeito dele falar. Tinha a forma de colocar as palavras. Isso é entendido. Você tem, vamos colocar que você tinha 500 pessoas numa assembleia desse pregador, mas cada uma recebia de uma forma diferente. E para mim ele falava energúmeno, eu entendia como endemoniado. Já o outro eu entendia como alguém com problema psicológico. Você está entendendo? Então, a palavra era uma só, mas eu entendia de outra forma. Aí tinha um outro pregador em outra região que falava, imagine. Porque era um começo, né? Um início, então as pessoas não tinham muito a ideia das coisas. Então, eles pregavam porque tinha que pregar. Não é assim? Tinha que pregar, tem que pregar, então eles pregavam. O problema foi depois, porque aí começou a surgir no meio deles algumas questões relativas ao personagem principal do Novo Testamento, Yeshua. Eu vou chamar de Yeshua, você tem outro nome para chamar, não tem problema nenhum. Então, o principal, esse concílio foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja. E Ósio, um bispo de Córdoba, pode ter presidido as deliberações. Vamos falar tal. Quem convocou foi Constantino. Mas segundo a história, ele nem sequer votou. Nem sequer deu voto nesse concílio, mas ele era o imperador. O principal objetivo, resolver a questão cristológica de Yeshua e sua relação com Deus Pai. Eu estou falando do concílio de Nicéia do ano 325. Teve outro concílio de Nicéia antes desse, há muito tempo antes disso aí. Aqui, nesse concílio, criou-se o Credo Niceno. Foi resolvida essa questão, daqui a pouco vocês vão ver, e outras questões também. Então foi feito um credo, né? Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Então elaborou-se um documento. A partir desse documento, esse documento deu brecha para virem outros concílios. Foram 21 concílios. 21 concílios, cada um para resolver, cada um tinha uma ênfase, cada um era para resolver uma série de problemas, mas cada um tinha ênfase em um ou dois problemas, tá? Aí eles aproveitavam e resolviam os outros também. Então tudo era resolvido através de voto, eles votavam, né? Muita gente não sabe disso, era voto. O que você acha? O problema aqui é esse, esse e esse. E aí os bispos lá tinham os seus papéis, não tinha urna eletrônica, né? Urna eletrônica é coisa nossa agora. Tinha os seus papéis, como a gente alcançou, botava lá na urna e depois via o resultado. Então tudo foi decidido em concílio, e esse concílio foi para resolver a questão cristológica. Isso está nos autos da história. Eu não vou dizer determinadas coisas aqui que estou no YouTube, mas isso está nos autos da história, tá? Todo mundo sabe onde está, bem guardado, todo cheio de segredo, está lá nos autos da história. Por isso que não pode entrar lá, né? Com a criação desse credo, muitos outros concílios foram realizados para criar declarações e para criar cânones da ortodoxia doutrinária. Então existia uma doutrina que todo mundo deveria seguir, mas aí surgiram esses problemas, com a intenção de definir a unidade das crenças para toda a cristandade. A ideia era a correta. Se há um problema de várias ideias, então faz-se um concílio para resolver. Qualquer um faria isso. Não importa se é cristianismo, se é judaísmo, se é budismo, em qualquer religião, cultura, se há um problema, se há diversos problemas doutrinários, tem que sentar para resolver. É isso que tem que ser feito mesmo. Agora, tinham que resolver as divergências que surgiram dentro da igreja de Alexandria sobre a natureza de Cristo, a natureza de Yeshua, no caso, a natureza de Yeshua e sua relação com o Pai. Esse problema foi sério na igreja de Alexandria.
A igreja de Alexandria tem a ver com os gregos, e os gregos tinham um problema sério com os deuses, né? Os deuses, Zeus e outros mais. Um tomou o lugar do outro, o filho tomou o lugar do pai, derrubou, eles tinham isso na cabeça. O filho tomou o lugar do pai. Mas qual é a relação do pai com o filho na cultura grega? Então eles se convertem e eles têm esse mesmo problema. Porque esse era o problema que eles tinham na cultura deles, a cultura grega. Eles se converteram ao cristianismo e trouxeram esse problema para dentro da igreja. Percebeu? E aí causou um problema não só nessa igreja, porque vinham outros missionários e vinham pessoas não missionárias também com outras ideias para a igreja de Alexandria. E chegava lá, eles eram, entre aspas, barrados, entre aspas. Ah, não é assim não, tal, é assim, assim, tal. Então causou um alvoroço. Foi realizado o concílio e existiam dois posicionamentos. O primeiro posicionamento era: se ele não teve começo e foi gerado pelo Pai a partir do seu próprio ser, esse era o primeiro posicionamento. Esse posicionamento era defendido por Atanásio e Alexandre. Esses dois defendiam que Yeshua não teve começo e foi gerado pelo Pai, a partir do próprio ser do Pai. Deus, né? A partir de Deus. Ele não teve começo e foi gerado a partir do próprio ser de Deus, foi gerado de dentro. Essa era a ideia de Atanásio e Alexandre. Eu estou dando tudo certinho para depois vocês pesquisarem, que são dados seríssimos. Aqui eu não posso cometer erros, não posso cometer erro em vida nenhuma, mas são coisas que eu estou falando aqui que qualquer um pode pesquisar. Então são coisas bastante sérias. Que o segundo posicionamento é se teve começo e foi criado do nada. Então, para mim fica meio confuso. Se teve começo e foi criado do nada, mas provavelmente eles tinham lá a ideia lá deles, as bases, né? E o concílio decidiu esmagadoramente contra os arianos. Então venceu os atanasianos. Vencendo os atanasianos, dali em diante foi promulgado através de voto que Yeshua não teve começo e foi gerado pelo Pai a partir de seu próprio ser. Então ele não teve começo, não teve origem, ele não seria a parte do Pai, a parte de Deus, não seria a parte de Deus. Ele veio de dentro de Deus. Então Deus gerou Yeshua. Isso é o que foi acordado, foi feito um acordo no Concílio de Nicéia através de votos. Dos 318 que lá estavam aproximadamente, somente 2 e Ário, porque provavelmente os dois não votavam, né? Ário e Atanásio não votavam. Então, fora Ário, somente 2 votaram a favor de Ário. E esses 2, juntos com Ário, foram banidos daquele local e foram para a Ilíria. A Ilíria fica lá entre a Sérvia, Montenegro, Croácia, Bósnia, Herzegovina, fica naquela região, é uma região da Ilíria. Então foi decidido através de votos que Yeshua, em outras palavras, foi decidido através de voto que Yeshua é um com Deus. Pronto. A partir daí, seguiu-se um ajustar de letras e palavras dentro da Escritura, para ajustar o que eles decidiram por voto. Bom, se eles decidiram por voto, é porque não existia nenhum tipo de documento que mostrasse isso. Essa é uma questão óbvia. Se existisse um documento, não tinha discussão, não tinha nem concílio. Não tinha nem concílio. Então não tinha documento nenhum comprovando isso. Se foi criado, se não foi criado, se veio do Pai, não tinha. Então tiveram que decidir em concílio. Então eles votaram. 316, no caso,
chegaram e votaram. Eu acredito que é um com o Pai. Votou. E eu também acredito que é um com o Pai. Eu acredito também, acredito também, acredito também, acredito também. 316. De lá para cá, de acordo com o credo niceno, o único documento que qualquer pessoa pode pegar e dizer: eu acredito que Yeshua é um com o Pai, é o credo niceno. É o credo niceno. Aí você vai encontrar na Escritura essas expressões já. Percebeu? Você vai encontrar já essas expressões que indicam que ele é um com Deus, baseado no credo niceno. Porque essas escritas não tinha. O Yeshua não deixou nada escrito. Isso foi escrito tempos depois, muito mesmo, todo mundo sabe disso, escrito muito tempo depois. Não há nenhuma. Aí eu não vou entrar em outros detalhes, não. Mas essas ideias de Yeshua ser um com Deus foi oriunda desse concílio. E aí, desse concílio para cá, todos os escritos trazem essas ideias de Yeshua ser um com Deus. Bom, aí eu não vou me meter, isso aí é com você, se você acredita. Eu não estou criticando, estou dizendo se é certo, se é errado, nada. Se é certo, é certo? Não sei. Se você acredita, é você que tem que decidir se é certo ou não. Se é errado, não sei. Se você acredita, é você que tem que dizer, não sou eu que vou dizer. Entendeu? Eu lido com o Antigo Testamento. Para vocês terem uma ideia, eu participei muito de grupos de debate e eu respondia somente. Eu me comportava, até hoje me comporto assim. Alguém me chama para o debate, eu digo: olha, eu só respondo pelo Antigo Testamento e pelo movimento caraíta. Se alguém me fizer uma pergunta sobre os ortodoxos, se alguém me fizesse uma pergunta sobre os ortodoxos, eu voltei aos grupos, tem uma pessoa que está de prova, né? Como fala por aí, está de prova. Eu dizia: você tem que perguntar a um ortodoxo. Porque é a própria pessoa que sabe no que acredita. Eu não posso dizer no que você acredita, embora eu fui evangélico durante 15 anos, então eu sei muito bem qual é o posicionamento evangélico. Entendeu? Não escondo de ninguém, eu não costumo, não fico falando essas coisas. Não é um costume judaico ficar falando essas coisas. Estou expondo aqui para vocês agora pela primeira vez. 15 anos como evangélico. Além de eu ser professor de hebraico, eu sou professor de grego também. Foram 12 anos estudando grego e 13 anos estudando hebraico. São 25 anos só de estudo dos dois idiomas. Entendeu? Então eu sei muito bem qual é a visão cristã. Mas eu prefiro colocar um vídeo desse e deixar que vocês decidam isso, vocês resolvam, pesquisem. Aqui não é para ninguém se desviar, perder a fé. Ah, meu Deus, como será? Não, só pesquisem. Como eu faço, como eu pesquiso. Você acha que eu não pesquiso sobre os caraítas? Pesquiso, só que não tem nada dos caraítas na internet. Aí fica difícil. Mas as coisas que eu acredito, por que você acha que eu trago os vídeos? Porque eu pesquiso. Eu não invento. Fala sobre isso. Isso é o que? Ah, já sei. Bota aqui para começar a falar. Não, eu pesquiso. Aqui. Olha aqui. Deixa eu abrir o caderno aqui. Isso aqui é o meu caderno de pesquisa. Já está na hora de comprar outro. Aqui, o caderno de pesquisa. Caderno de pesquisa. Aqui as minhas anotações. Olha. Eu mostro para vocês. Eu acho que devo fazer isso, mostrar isso aos inscritos, né? Aos inscritos do meu canal. Meu canal ainda existe graças a vocês que se inscrevem, não é? Tá faltando like, viu, pessoal? Tá faltando like. Só de mostrar esse caderno aqui, eu quero 20 likes de cada um. De cada um, só de mostrar. Ninguém fica mostrando as coisas assim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Não estou criticando de jeito nenhum, tá? Só estou expondo porque alguém me perguntou, dois ou três, me perguntaram a respeito de Yeshua. Eu não falei diretamente. Eu estou me preparando para falar porque é muito difícil para mim falar. Eu não quero falar do que os outros acreditam. Eu falo do que eu acredito e do que eu pesquiso. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixa seu like, que é importante para o canal. Comente. Organize minhas folhas do caderno. Comente, compartilhe.
E nos veremos no próximo vídeo. Shalom.